E eu começo a semana conversando com o doutor da Polícia Civil, delegado, adjunto aqui da 1ª Subdivisão Policial de Paranaguá, doutor Nilson Diniz. Muitíssimo obrigado mais uma vez, meu querido, por atender ao nosso convite e participar aqui do Bom Dia Litoral. É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. E hoje um quadro que vem depois de um final de semana muito violento no litoral do estado. Vários homicídios nessa região do Paraná, vários homicídios registrados aqui em Paranaguá. E a Polícia Civil, é claro, já trabalha para poder elucidar esses crimes. Eu quero começar primeiro falando sobre os homicídios que aconteceram na sexta-feira. De que forma a Polícia Civil já vem atuando para poder chegar à identificação dos autores e se esses homicídios podem, e aqui eu repito, né, podem, porque, claro, só o que vai dizer é a investigação e depois a justiça, se eles podem ter alguma relação com essa guerra de facções aqui no litoral paranaense. Seja bem-vindo, muito bom dia. Eu que agradeço, Pierre. Infelizmente, né, não esperávamos que acontecessem 4 homicídios no final de semana, mas, como já aconteceu em outros momentos aqui na nossa cidade, é algo que é possível, né? E a Polícia Civil está sempre preparada para atuar diante do cometimento desses crimes. Lembrando sempre que hoje nós contamos aí com o apoio da Força Nacional, um núcleo de investigação. Esses agentes da Força Nacional participaram efetivamente das primeiras diligências desses crimes ocorridos no final de semana. E hoje é dia do delegado responsável por esse homicídio sentar com um grupo de agentes para perceber quais foram os elementos que foram coletados e aí sim começar a traçar uma linha para cada crime que ocorreu. E essa investigação, ela conta também com a participação da população, doutor, porque a gente sempre fala aqui no Bom Dia Litoral que a população faz parte da segurança pública. E, às vezes, muitas pessoas pensam que a gente está falando isso porque a gente quer incentivar que a população denuncie só situações corriqueiras, como, por exemplo, o comércio ilegal de entorpecentes na rua onde ela mora. Os furtos de cabos de fios telefônicos. Enfim, mas em homicídios a população também é fundamental para ajudar na investigação? Sim, Pierre, você é cirúrgico quando você menciona a participação da população. A população parnanguara é a mais interessada, né, de que os índices criminais caiam. É o local onde moramos, é o local onde criamos nossos filhos, vivemos com as nossas famílias. Então, é muito interessante para toda a população parnanguara que nós tenhamos uma cidade tranquila. E a população ela vem participando e essa participação vem crescendo, obviamente com o auxílio de vocês, né, que vem divulgando os canais de encaminhamento de denúncias anônimas e, em especial, nos homicídios. Essa participação vem aumentando. Vou deixar claro aqui também, Pierre, que nós temos um WhatsApp para denúncias anônimas, o 34203612, tem o serviço de narcodenúncias 181, tem o próprio 197, o 180. Nós temos diversos canais que podem ser utilizados para que a população, de forma anônima, sem que seus dados sejam divulgados, forneça as informações necessárias a essas investigações. E a população já entendeu, acredita no trabalho da Polícia Civil e vem contribuindo muito. Só para você ter uma ideia, nós passamos a receber nas últimas semanas, nos últimos meses, muitas informações acerca de foragidos da Justiça. Pessoas que possuem mandados de prisão expedidos em seu desfavor e que hoje buscam frustrar essa captura. A população vem fornecendo os locais onde essas pessoas se encontram e a Polícia Civil vem verificando todas as informações. E isso tem possibilitado o aumento no cumprimento de mandados de prisão. Doutor, nesse final de semana também tivemos uma situação de homicídio que o Michel acabou de trazer, né? De retratar ali como é que foi. E essa situação, a princípio, é claro que, de novo, eu reforço aqui a palavra a princípio, porque o que vai determinar é a investigação, mas a princípio teria uma relação com desentendimento. Deve ter acontecido, então, um homicídio ocasionado por causa de um desentendimento em um estabelecimento comercial, uma briga, e a princípio essa não teria, então, situação que aconteceu na Ilha dos Valadares, não teria, então, envolvimento com essa guerra de facções, né? Exatamente, Pierre. Como nós trabalhamos já com essa disputa de grupos criminosos pelo domínio da traficância, nós conhecemos basicamente o modus operandi desses homicídios, né? Esses homicídios que ocorrem no bojo dessa disputa. Às vezes ocorrem alguns homicídios que variam um pouco, destoam dos demais. Esses homicídios precisam de uma atenção especial, porque nem sempre a linha dos homicídios será a guerra de facções. Esse é um exemplo de que nada se descarta, mas também se abre o campo de visão para outros motivos que podem ter levado ao cometimento do crime. Agora, eu lembro que, em um certo momento,
na nossa conversa aqui no Bom Dia Litoral e também foi motivo de uma fala sua na Câmara de Vereadores. Para quem não sabe, o doutor Nilson Diniz, além de delegado adjunto da Polícia Civil, ele é também vereador aqui na cidade de Paranaguá. E eu lembro que uma fala sua retratava exatamente que a população, apesar de se indignar com toda essa situação, e é uma indignação válida e justa, a população tem que ter noção também que vivemos em uma cidade, de um modo geral, segura, porque a gente não tem aqui aquela situação onde você quebra o vidro para poder furtar objetos dentro dos veículos, você não tem aqui situações de sequestro relâmpago, você não tem aqui, não com tanta frequência. Então, acaba sendo uma violência concentrada. Repito, ninguém quer esse tipo de situação, mas, de um modo geral, não é um local inseguro, não é um local ruim de se viver, né? Exatamente, Pierre. Não se justifica, tá? Não estou aqui de forma alguma, não tenho nenhuma pretensão em justificar os índices criminais, principalmente os de homicídios nesse momento. A Polícia Civil atua de forma muito severa para a redução desses índices criminais, até porque o ranqueamento da cidade com relação à violência, ela se dá levando em consideração o número de homicídios por habitante. Então, a Polícia Civil não vai, em nenhum momento, se furtar de reprimir os homicídios, só que, levando em consideração toda a gama de crimes existentes, tipificados, cujos bens são tutelados pelo direito penal, nós não temos índice, por exemplo, de crimes patrimoniais que saltam aos olhos, né? Como tem no Rio de Janeiro, em São Paulo. Então, Paranaguá hoje ela tem um problema muito focado em homicídio. E esse homicídio aqui, ele gira em torno do tráfico de drogas. Então, vocês têm aqui duas balizas que têm que ser tratadas pelos órgãos de segurança pública. O tráfico de drogas, porque ele motiva o cometimento de homicídios e, obviamente, vindo a ocorrer o homicídio, a repressão desse homicídio. Então, isso que a população tem que ficar bem ciente. Não adianta dizer que, Paranaguá está um caos, você não pode andar na rua. Não é isso, não é bem por aí. Soou o alarme, nós estamos com um número alto de homicídios, mas também dizer que você vai andar na rua, vai ser assaltado, vai ter seu carro roubado, não, isso não está acontecendo. Então vamos tratar de forma transparente o assunto para poder, inclusive, focar as ações de segurança pública no local certo. Doutor, a gente vai continuar o nosso papo, mas eu vou rapidamente chamar o Michel Moreira, que participa de novo aqui do Bom Dia Litoral, e ele vai trazer, então, informações sobre o 4º homicídio que aconteceu aqui no litoral paranaense, somente nesse final de semana, hein? Michel, seja novamente bem-vindo. Essa situação aconteceu, então, no bairro Jardim Santa Rosa, aqui na cidade de Paranaguá, é isso? Exatamente, Pierre. Ali na divisa entre o Jardim Santa Rosa com o bairro Dom Pedro I. Uma situação foi registrada também durante esse final de semana, durante o final da noite de ontem, domingo, portanto, aqui na cidade de Paranaguá, onde 2 pessoas foram baleadas. Seriam ali esposo e esposa. O homem acabou morto dentro da residência, já a mulher foi baleada também e encaminhada para o Hospital Regional do Litoral. De acordo com informações, toda a situação aconteceu dentro de uma casa localizada na Avenida Tufi Maron, também ali cruzamento com a Rua Governador Manuel Ribas. De acordo ainda com essas informações que foram repassadas para a Polícia Militar na noite de ontem, um homem que teria chegado no local em uma bicicleta sacou uma arma dentro da residência e disparou diversas vezes contra o casal. O homem acabou morrendo ali dentro mesmo dessa residência. Já a mulher foi então recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do SAMU e foi encaminhada para a emergência do Hospital Regional do Litoral. A Polícia Civil agora também investiga este caso, que é o 4º homicídio registrado durante este final de semana aqui na cidade de Paranaguá. Seria o 5º no litoral, Pierre, porque também houve um registro de homicídio na cidade de Antonina. Então esse foi o 4º homicídio do final de semana aqui na cidade de Paranaguá. Que final de semana violento aqui no litoral do estado, né? Então, 4 homicídios na cidade mais populosa, um homicídio também na cidade de Antonina, o que chama muito a atenção. Obrigado, Michel, pela participação. A gente volta a conversar logo mais aqui no Bom Dia Litoral, se for preciso. Eu continuo, então, o papo com o doutor Nilson Diniz, que vai trazer mais informações sobre o trabalho da Polícia Civil já nessas primeiras horas após esses homicídios. Como é que funciona esse trabalho de investigação, doutor? Logo que a Polícia Civil tem ciência, então, daquele crime.
crime? Na verdade, logo após a cientificação do crime, né, ocorreu o delito, os órgãos de polícia técnica se dirigem ao local para realizar a perícia de local, né, que nós chamamos tecnicamente de perinecroscópica, ali para coletar os vestígios que foram deixados com a ação criminosa, identificação de testemunhas, coleta de imagens. Então, essa é a primeira gama de diligências que são realizadas pela Polícia Civil logo após a prática do crime. Logo depois, já são as diligências que são realizadas na própria delegacia, que é a análise de todo esse material, aí a oitiva efetiva dessas testemunhas identificadas. Nesse caso, especificamente, nós vemos aí que tem uma vítima que foi atendida, que foi encaminhada ao Hospital Regional do Litoral. A Polícia Civil vai buscar a realização da oitiva dela, torcer pela pronta recuperação dessa pessoa, para que ela possa fornecer maiores informações que possam auxiliar a Polícia Civil a elucidar essa infração penal. Então, essas são as diligências iniciais, aí de acordo com a tese que for levantada, de acordo com os elementos que forem coletados, aí a Polícia Civil vai tomar determinado caminho ou outro. Doutor, como prevenir que esse tipo de situação aconteça? A gente fala muito aqui no Bom Dia Litoral, já tivemos inclusive uma edição do Segurança Pública aqui do quadro, onde a gente só debateu isso. Mas é sempre importante a gente voltar com essa discussão, com esse debate, porque a gente traz as notícias dos homicídios, mas o ideal é que a gente não precise noticiar esse tipo de situação porque ele não aconteça. Como evitar, então, que homicídios de natureza relacionados a tráfico de drogas, brigas envolvendo pessoas ou até mesmo passionais, como evitar que essas situações aconteçam? A resposta é simples, porém não tão simples para você colocar a solução em efetividade. Se você parar para pensar hoje, a maioria dos homicídios ela gira em torno do tráfico de drogas. Por que Paranaguá eclodiu aí no número de homicídios? Porque hoje é um atrativo para o tráfico de drogas. A atividade, os grupos criminosos buscam a realização dessa atividade aqui em Paranaguá. Diversos fatores levam a que seja interessante a realização do tráfico em Paranaguá. Poderia citar inúmeros, mas nós temos aí uma fronteira molhada, né? Esse, para mim, é aquele motivo que salta aos olhos, é o mais importante, é o que atrai mais esses grupos criminosos. Então, para você hoje conter o número de homicídios, você tem que tornar não interessante o tráfico de drogas no município. Então, basicamente, é isso que nós temos que fazer, né? Quanto menos atrativo for para quem realiza a traficância estar em Paranaguá, menor o número de homicídios teremos, menor. Porque os grupos criminosos vão passar a não disputar mais o domínio quando ele não é interessante. O domínio do tráfico de drogas não sendo interessante, você tem menos grupos brigando, você tem menos homicídio, né? Agora, as características da nossa cidade, elas caminham em sentido diametralmente oposto. É uma cidade estrategicamente importante para quem gosta e que precisa e necessita e quer, almeja realizar o tráfico de drogas. Por isso que nós temos a disputa e por isso nós temos um número alto de homicídios. Se você fizer uma análise de todas as cidades do nosso país onde há disputa de grupos criminosos pelo domínio da traficância, você tem um número de homicídios alto. Então, para você diminuir esses homicídios, você tem que fazer o caminho oposto e extirpar a causa maior dele, que hoje é o interesse pelo tráfico no município de Paranaguá. Inclusive, alguns levantamentos dão conta de que quando tivemos uma atuação ainda mais rígida, o que já é, né, louvável a atuação da Receita Federal aqui no Porto de Paranaguá, a gente tem uma diminuição no número de homicídios, então acaba sendo menos atrativo. Agora, é claro, né, a bandidagem tem uma criatividade gigantesca para atuar aqui no litoral brasileiro, no litoral do estado, enfim, a bandidagem está sempre um passo à frente do seu tempo, né? Sempre buscando conseguir ludibriar as forças de segurança. Doutor, uma última palavrinha? Exatamente, é isso que você falou, muito importante, Pierre. É por isso demonstra que o trabalho de todos os órgãos policiais, ele precisa ser feito em conjunto. Polícia Federal e Receita Federal reprimindo o tráfico internacional, tornando difícil o escoamento de droga para o exterior. A partir do momento que não é difícil você escoar pelo Porto de Paranaguá, você diminui o interesse do tráfico de drogas pelo nosso município. E, consequentemente, nós temos um efeito enorme na onda de violências que assola
Paranaguá efetivamente. Doutor, é sempre um prazer recebê-lo aqui. Até uma próxima oportunidade para que a gente continue esse debate sempre muito importante. E eu tenho certeza que o público de casa gosta bastante. Inclusive o retorno que a gente recebe nas nossas redes sociais, aqui principalmente no WhatsApp da TVCI, também pelo telefone 30 38 80 54. Então, muito obrigado por participar do Bom Dia Litoral de hoje e até a próxima oportunidade. Até a próxima, Pierre. Um abraço, ótima semana.